Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo escolhido é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o tópico, o orgulho e a humildade. Bom, nós estamos aqui na passagem das bem-aventuranças, né? Aquele sermão que Jesus fez no monte e que reuniu pela primeira vez milhares de discípulos, milhares de seguidores, milhares de ouvintes, né? A tradição chama de sermão, mas na verdade essa é uma maneira formal de dizer que era uma conversa, porque Jesus nunca fez uma pregação como faziam os sacerdotes ou aqueles que eram os doutores da lei. Jesus procurava falar de forma simples, ele falava ao coração das pessoas. Então era mais uma conversa, né? Era um falar dirigido ao espírito, mais do que ao corpo. E por isso que muitos narram que as palavras dele ficavam impregnadas e as pessoas se lembravam exatamente do que ele disse, mesmo depois de anos e anos terem passado. Ele certamente usava dessa maneira como uma manifestação mediúnica, radiante, digamos assim, que conseguia fazer com que essas palavras ficassem alojadas na mente de modo permanente, como um abrir de consciência, como um despertar para o amor e para a sabedoria. É claro que só um Cristo seria capaz de fazer isso, mas quando nós pedimos a Ele, por intercessão, que Ele fale por nós, então isso também se torna possível na medida que nós falamos e ouvimos com a fé. Que assim seja hoje, para que nós possamos ser tocados em nosso coração pela sua palavra de amor, trazida na revelação do Espírito de verdade. Bom, esse tópico sobre o orgulho e a humildade é um tema muito caro também à filosofia, também aos ensinamentos pretéritos de Jesus. Há aqueles missionários que vieram em diferentes nações falar sobre a ética, falar sobre o cuidado, falar sobre a fraternidade, falar sobre a fonte criadora, qualquer nome que se possa dar a ela, falar sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, sobre a caridade. Então, o orgulho e a humildade são, digamos assim, o pêndulo da ignorância que caminha na direção da sabedoria. Baseando na trajetória dos conhecimentos que Kardec nos traz, a gente chega em Sócrates, aquele filósofo que foi conhecido como o mais sábio da Grécia, simplesmente porque ele era o único que alegava ser ignorante. Então, aquele que conhece a própria ignorância alcança o caminho da sabedoria, né? Não que ele tenha alcançado a sabedoria, porque ele mesmo dizia que a sabedoria é um absoluto, mas ele alcança o caminho da sabedoria. Imaginemos que nós estamos constantemente buscando qual é o nosso propósito de vida, para onde nós queremos ir, como podemos chegar. Às vezes a gente até vislumbra um caminho, uma ideia daquilo que possa fazer sentido para nós, que possa nos realizar, mas, no entanto, a gente caminha em círculos, a gente parece não conseguir sair do lugar. A gente repete os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes a gente melhora um pouco, parece que resolveu essa questão e daqui a pouco a gente retoma o significado dessas coisas de uma forma profunda, congênita. Eu vejo muito isso acontecer nas pessoas que vão ficando mais velhas. Porque
durante a juventude, especialmente o início da juventude, nós temos uma força motivada pela vivacidade hormonal, pela oportunidade das grandes esperanças da vida, daquilo que se vislumbra no futuro, da capacidade de correr mais riscos e etc. Então é muito comum que um jovem, por exemplo, seja arrogante, que ele seja pretensioso, que ele se coloque diante dos mais velhos como alguém ultrapassado de outras gerações, alguém que deve ser confrontado, cujo conhecimento está superado ou prestes a ser superado. Então, essa arrogância juvenil, ela desperta um certo orgulho, uma certa vaidade, que é muito comum a gente ver. Quando a gente olha essas gerações mais novas, da maneira como se comportam, por exemplo, nas redes sociais, com as manifestações de ódio, as manifestações de cancelamento, as manifestações de fúria ou de entusiasmo profundo, de idolatria por personagens, pessoas famosas, aqueles que são os influencers e etc. Tudo isso, no fundo, não passa de uma ignorância, pela visão do próprio Sócrates. Por quê? Porque essa geração de jovens mal sabe da vida, sabe aquilo que lhe deram, que lhes foi cuspido como conhecimento, ou que aprenderam por pesquisa superficial em marcadores de busca como o próprio Google. Então, o que é o conhecimento para essas pessoas? O que é o saber diante desses fatos? Jesus interpela essa juventude e coloca para ela um desafio de servir. Havia entre os apóstolos, por exemplo, um adolescente que era João, o mais novo deles. Nós não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, mas se imagina que era menos do que 18 anos, porque ele era tido pelos outros como um jovem. E naquela época, os homens eram apresentados ao templo, portanto tornados adultos, aos 12 anos. A gente sabe disso, que é quando Jesus foi apresentado ao templo de Jerusalém com seus pais. Nós sabemos também que as mulheres eram consideradas adultas quando elas menstruavam. Então, a ideia de ser adulto acontecia diretamente na adolescência, que de um lado gerava uma convicção, vamos dizer assim, arrogante, de que já se era dono de si, e ao mesmo tempo uma tremenda ignorância, porque aquilo não passava de uma presunção e virava uma chacota entre os mais velhos. Mas Jesus, ele destaca a importância desses jovens e também das crianças, quando ele compara o pensamento adulto, maduro, à necessidade de se voltar à ingenuidade, à inocência de um pensamento da infância. Então Jesus olha essa juventude arrogante pela sua ingenuidade, sem julgar, sem condenar, apelando para o serviço, o servir ao amor e à fraternidade. Esse é o convite que ele faz, e com isso ele consegue agregar no entorno dele vários discípulos jovens. Os jovens, inclusive, eram aqueles que mais facilmente aderiam à sua doutrina, ao seu chamado, porque os mais velhos tinham mais medo dos sacerdotes, do templo, eram mais aprisionados aos seus conhecimentos, às suas tradições e assim por diante. Então, o orgulho, na verdade, ele está transvestido de uma série de outras palavras que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Quando a gente se apega a uma tradição,
ou até mesmo uma religião mais dogmática, né, cheia de dogmas, de doutrinas, de rituais, de procedimentos, né, muitas vezes a gente constrói ali um conforto de uma fé que ela depende desse ritual, depende dessas coisas acontecerem. Então assim, eu só vou me curar se eu fizer a oração tal, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer uma missa, né? Eu vou fazer um sacramento, eu vou fazer, ou então eu vou em algum lugar e vou tomar um banho, né, de alguma erva, ou eu vou fazer uma oração que vai durar tantos dias, ou eu vou fazer uma oferenda numa encruzilhada e assim por diante. Todos esses procedimentos, não é que eles não sejam válidos, mas eles são apenas complementares, eu diria até que suplementares na dinâmica do nosso conhecimento, na dinâmica da fé que a gente deve praticar, né? E Jesus mostra isso. Jesus vai desconstruindo esses procedimentos lá dos judeus, desde das práticas que eles tinham de oferecer donativos ao templo, sacrifícios, de respeitar o sábado rigorosamente, né? A ponto de não poder fazer caridade, não curar pessoas, de não socorrer os doentes, os famintos. Jesus vai se colocando à frente desses procedimentos, desses rituais. Ele questiona, por exemplo, o comportamento de todos aqueles que frequentavam o templo, nas suas vestimentas, né? Nos procedimentos purificatórios que eles praticavam, na maneira ritualística de se ler a Bíblia, né? Na maneira como era importante para eles seguir uma prática de determinada forma de se vestir e assim por diante. Então Jesus vai questionando e derrubando isso tudo, e ele vai mostrando que por detrás disso havia um orgulho nessa tradição. Então assim, as pessoas diziam com a boca cheia: eu sou um sacerdote, eu sou um doutor da lei, né? Eu sou da família descendente de Davi, né? Eu respeito a tradição X, etc. Entre os próprios judeus, por exemplo, havia uma hierarquia imposta entre as tribos, eram 12 tribos, mas aqueles que eram da tribo de Judá, onde ficava Jerusalém, se consideravam mais importantes do que os outros. Então, só que ninguém chamava naquela época isso de orgulho, né? Talvez fosse algo mais próximo da honra, embora a honra seja também um conceito da Idade Média, uma palavra que surgiu ali entre os cavaleiros, entre os nobres, etc. Mas, mesmo que não houvesse uma palavra específica para designar isso, a gente não sabe qual seria essa palavra, o sentido dela estava ali, né? Desse modo de pertencer às coisas e aos procedimentos, mas apenas para se orgulhar delas, apenas para tirar um proveito dessas coisas, para se sentir mais importante, melhor do que os outros. E isso vai minando aquela sociedade, né? Isso vai gerando separação, diferenças, conflitos. E de repente, quando chegam os romanos, e os romanos dizem: ó, vocês aí judeus, súditos do imperador César, vocês a partir de agora irão nos obedecer. Para onde foi esse orgulho dos judeus? Que lição divina tem por detrás dessa invasão e domínio romano, além de tantas e tantas outras que esses judeus já haviam passado, sido escravizados, tirados dos seus locais de vida, vão retornar, etc., com inúmeras e inúmeras batalhas. Então, mas naquele momento da vida dos romanos, havia uma dor mais profunda, porque os romanos, de fato, traziam com eles uma tradição mais difícil de criticar, um procedimento jurídico, organizador da sociedade, um rigor de julgar com o direito da defesa,
com um procedimento conhecido, público, exato, com leis publicadas que eram estabelecidas em um tribunal e não apenas pelo critério exclusivo, imperativo de um sacerdote do templo. Então, o comportamento dos romanos, ele incomoda. É como a gente pensar na nossa vida que a gente tem grandes certezas, grandes convicções e de repente chega alguém do nada e coloca outras verdades que a gente nunca pensou e vai desconcertando os nossos pensamentos e vai deixando a gente numa insegurança que a gente não sabe mais para onde ir. E a gente naquele instante tem que tomar uma decisão se a gente vai se fechar a esse novo conhecimento, se a gente vai fazer de conta que ele não existe, né? E vai até expulsar essa pessoa que chega com essas novas informações, negando esse conhecimento, ou se a gente vai se abrir a esse conhecimento, por mais que ele nos incomode, por mais que ele resulte numa mudança de vida. Então Jesus representava essa quebra do orgulho, né? E eu quero ressaltar esse comportamento, porque muitas vezes a gente acha que a humildade é um comportamento passivo, daquele que se fecha diante do outro que argumenta, diante daquele que faz de conta que não precisa enfrentar as dificuldades da vida, daquele que cede demais, que se subjuga ao outro, sem tentar buscar a justiça. Veja que nas próprias bem-aventuranças, Jesus ressalta o papel daquele que é injustiçado, mas que procura por justiça. Não aquele que é injustiçado e se aceita nessa posição passiva, doentia, de ser humilhado, ultrajado, oprimido e etc. E os judeus entendiam isso muito bem, porque eles não se conformavam com o fato de serem escravizados, perseguidos, humilhados, ultrajados por qualquer estrangeiro que fosse. Só que Jesus recomenda esse comportamento não com a revolta, né, mas com a determinação, com a maneira, com o modo de agir justo, que depois, alguns milênios, foi implementada por Gandhi na grande luta que ele teve de libertação da Índia, que estava submissa ao Império Britânico. Então, esse comportamento que Jesus coloca é o comportamento da espada. Ele diz: eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a divisão dos lares, das opiniões, porque a verdade incomoda, a verdade desestabiliza. Quando nós pensamos, por exemplo, na visão de Jesus, trazida novamente pelo Espiritismo, sobre a vida após a morte, né? Que não há a morte, não há a morte. Morre-se apenas no corpo físico. Jesus foi e provou. 3 dias depois, ele estava de novo à frente, à mostra, pronto para ser tocado, para conviver com os apóstolos, né? É claro que a gente chama aqui no Espiritismo isso de materialização, mas esse nome pouco importa. O que importa é que ele se fez carne novamente, quer dizer, ele foi capaz de reconstituir o corpo que ele habitava, né? Então, e com isso ele mostra que não há morte. Na verdade, a vida é o reino dos céus, ou seja, é em espírito. A vida verdadeira, como diz Fernando Pessoa, nesse poema que a gente acabou de ler, ele fala que o viver é o sono, o viver é o mais além, é o desdobramento do corpo. A morte, ela é apenas um ritual necessário de passagem. Ela é, na verdade, uma libertação das limitações físicas que nós temos nesses tempos de aprendizado e de aprovação, de aprendizado e provações, né? Então, o orgulho e a humildade, eles estão no seguinte sentido: o orgulho próximo da ignorância, próximo da condição daquele que quer negar o conhecimento,
daquele que não quer reconhecer a vida após a morte, e com isso, ele não se reconhece como igual a ninguém. Porque quando a gente pensa na reencarnação, eu pergunto a vocês, qual nobre, após a sua morte, permanece nobre? E voltando na encarnação, irá retornar como nobre? Qual pobre ou miserável, da mesma maneira, tendo desencarnado, permanecerá pobre e miserável, e voltando à terra, irá cobrir-se novamente da miséria? Não há isso. Como não há, por exemplo, o sexo no sentido da espiritualidade. A mulher encarnada hoje retorna, possivelmente como homem em outras encarnações e vice-versa. Então a discussão de gênero não faz o menor sentido. A discussão de sexo não faz o menor sentido. Pensar entre cor de pele, né? O que vem preto hoje, submisso na sociedade, negado, excluído, na outra encarnação certamente virá com outra cor de pele. Poderá ser branco, vermelho, amarelo, não importa, porque a cor não importa, né? Mas durante muito tempo tentou-se cultivar uma ideia de que algumas pessoas tinham sangue azul. Não era só a cor da pele, era o sangue. Só que bastava fazer um ferimento e a gente via que o sangue era vermelho. Então há uma série de tradições que tentam cercar-se do orgulho que de nada vale diante da morte. Porque a morte iguala todos nós. Na morte, em espírito, nós todos somos idênticos. E iremos ser reconhecidos pelos nossos méritos, por aquilo que conquistamos de exercício ao longo da nossa vida. Então, o orgulho é apenas sinal da ignorância, daqueles que não buscaram o estudo, a instrução, como nos diz o Espírito de Verdade. Amai-vos e instruí-vos. O sentido da instrução, que é intelectual, que é o aprendizado pela inteligência, mas é também o aprendizado pela experiência. É o aprendizado da prática da fraternidade, da prática da caridade, do olhar atento sobre o universo e sobre a si mesmo. Então ele é um conhecimento que é 360 graus. Ele é radial, ele é como esférico. E você tem que olhar o mundo externo e depois você olha a si mesmo no centro do mundo. E Deus, na sua onipotência, como fonte criadora, ele está tanto fora quanto dentro. Por isso que qualquer caminho leva a Deus, mesmo a maldade. Mesmo a maldade. A maldade leva a Deus, porque ela irá levar ao despertamento. Em algum momento a maldade, sendo ignorância, ela irá se acender na luz do conhecimento. Então, é preciso trilhar esse caminho da instrução para se alcançar a humildade. Ora, a humildade é aquela que se cerca do conhecimento. Enquanto o orgulho se cerca da ignorância, a humildade se cerca do conhecimento. Então, é errado a gente dizer e associar a palavra humildade àqueles que são, na vida física encarnada, ignorantes. Ah, fulano não tem instrução, ele é muito humilde. Ah, fulano é muito pobre, ele é muito humilde. Isso de nada tem de humildade. Isso tem a ver com a condição de ser não letrado, não estudado, de não ter sido formado em uma escola, numa condição até formal, digamos assim, né? Um diploma. Mas essa pessoa pode ser muito sábia. E aí talvez sim ela seja humilde pela sabedoria da vida que ela traz como espírito. E não pela instrução, pelos diplomas que ela tem. Porque o que os espíritos nos pedem não são os diplomas. Os diplomas são uma convenção. E muitas pessoas se sentem mais importantes porque tem vários e vários diplomas. O diplomas é apenas uma forma engajada na sociedade de a gente dizer e provar que a gente estudou. Mas o que adianta você ter o diploma se você não tem o conhecimento? De que adianta um médico expor nas paredes os seus diplomas se quando o paciente vai fazer a consulta, ele simplesmente abre um protocolo, feito uma máquina, para determinar quais são os sintomas e os remédios e os exames
que ele vai prescrever. Que sabedoria há por trás disso, de que valeram todos esses anos de estudo, de aprendizado, se ele apenas responde o que está ali em um protocolo, muitas vezes sem examinar o doente, sem auscultar o paciente, sem verificar se há sinais de outras condições doentias que possam talvez ser combatidas e buscar a origem, a causa efetiva desses sintomas. Então, o mesmo vale para outras profissões, estou falando aqui do médico, mas o mesmo vale para outras profissões. Então, de que vale a formação formal, o estudo, o diploma, se o conhecimento não é aplicado em prol das outras pessoas? Se não há um amor ao próximo, se não há uma empatia. Então, vejam que, na medida que a gente se aproxima da humildade, a gente também se aproxima da compaixão. Porque a gente reconhece uma condição do nosso saber servir ao outro, do nosso saber ser colocado à disposição do outro, de um partilhar verdadeiro, de um proporcionar ao outro um caminho encurtado daquela solução que ele precisa para o seu conflito. Então isso serve desde um padeiro que sabe a fórmula do pão e a maneira de aquecer a massa para que ela fique saborosa e nutritiva e, portanto, servir àqueles que comparecem à padaria buscando esse pão, até o mais inteligente e douto de todos os cientistas, né, que pode consolidar o conhecimento que ele tem e transformar isso num instrumento de tecnologia que modifique as nossas vidas, que crie um celular, que crie um avião, que crie uma fórmula de medicamento que sirva ao tratamento de doenças e assim por diante. Então, a humildade nos aproxima do conhecimento e, ao mesmo tempo, da compaixão, da empatia. Não há como pensar em empatia em uma pessoa que é orgulhosa. O ignorante, ele é aquele cada vez mais próximo de um narcisismo. O ignorante, o orgulhoso, ele só consegue enxergar a si mesmo. Ele só pensa nos próprios interesses. Ele só pensa em saciar os seus próprios desejos, os seus anseios. Ele só pensa em cobrir a si mesmo de mais facilidades, de mais benfazeres, em detrimento dos outros. Ele escolhe os melhores lugares. Ele sabe que outros terão que arcar com o prejuízo de lugares ruins, mas ele escolhe os melhores lugares. Né? Ele vai buscar as melhores posições de poder. Ele está sempre à frente na distribuição de riquezas. Ele escolhe como fazer dinheiro com aqueles que possam gerar a ele mais dinheiro. Porque tudo gira em torno de um interesse. Ele é capaz de negar um pão a alguém que pede faminto à sua porta e, ao mesmo tempo, sair para passear num shopping e gastar ali alguns milhões em um brinquedo, que no fundo é um automóvel, né? Ou adquirir uma outra casa, uma casa de praia, uma casa de montanha, ou um apartamento maior, uma cobertura. Quer dizer, na cabeça de um ignorante orgulhoso, ele não percebe a diferença que há entre a necessidade de compartilhar aquilo que ele sabe fazer, a inteligência, por exemplo, da riqueza, com aquele que não sabe e com aquele que precisa. Não é porque ele é grandioso, porque ele é melhor, porque o orgulho nunca vai justificar uma doação. Algumas pessoas, dentro do nosso modelo de sociedade contemporânea, cunharam uma palavra chamada filantropia. Né? Isso veio de bilionários norte-americanos. Filo, amigo, tropos, homem, né? Então, amigo do homem. A gente imagina que isso foi algo importante, verdadeiro, crucial, de empatia, de compaixão, mas não. Era uma forma de economizar impostos e de mostrar para a sociedade que eles eram pretensiamente bons, porque eles doavam grandes coisas por suas fundações.
mas na verdade eles obtinham uma série de outras vantagens, inclusive governamentais, né, legais, para não pagar impostos. Então eles conseguiam doar esse dinheiro e não pagar impostos. Mas eles podiam ter alguma intenção boa, entre aspas, de destinar isso sabiamente ou de uma maneira inteligente para aqueles que mais necessitavam e com isso fazer grandes programas sociais? Sim, né? Porque mesmo atrás de toda intenção ruim, Deus se aproveita do bem e o torna algo suficientemente bom para a sociedade. Há sempre uma lição a ser aprendida com a maldade praticada. Enquanto nós precisarmos dessa maldade, nós estaremos num planeta de expiações e provas. No momento em que a gente já não precisar mais do mal, que a gente for capaz de aprender pelo amor, né? Lembra-se assim, aprende-se pela dor ou pelo amor, né? Então, quando a gente já não for mais necessário aprender pela dor, então o planeta irá ser regenerado. Então, no conceito do orgulho e da filantropia, nesse sentido da filantropia, porque há o sentido também da caridade, da compaixão, mas nesse sentido original, clássico, era apenas uma ação de orgulho, portanto uma ação de ignorância e portanto uma ação de não compaixão. Então, quando nós nos vestimos desse orgulho e praticamos a caridade, o que nós fazemos é apenas para o engrandecimento pessoal. É apenas para uma retribuição, talvez até para uma redução da culpa que a gente carrega por ter tanto dinheiro a mais em comparação com aquele que nada tem. E aqui é importante também fazer uma distinção de que o orgulho não é inteligência e a humildade é ignorância, que é o contrário. O orgulho é a ignorância e a humildade é a sabedoria, né? Para dizer o seguinte: em nenhum momento os ensinamentos de Jesus buscaram estabelecer na Terra uma sociedade nivelada por baixo. Jesus não veio dizer que todos nós deveríamos ser pobres, que deveríamos renunciar aos bens materiais e deveríamos viver na natureza como se fossem bichos novamente. E esse comportamento ele foi muito mal interpretado nesses últimos milênios, porque há várias imagens comparadas a isso. Por exemplo, João Batista é associado a um homem que se alimentava apenas de frutas, castanhas, nozes, né, e mel de abelha, e que vivia, portanto, no meio da floresta. Ora, quando eu falo isso, o que você já imagina? Um cara que nunca cortou o cabelo na vida, que não tomava banho, que se vestia ali de peles de animais, portanto um ogro, né? Mas não era assim. Isso é a imagem que foi se pintando de João Batista, né? O fato de você optar em morar na floresta não significa que você não tem uma higiene pessoal, né? Jesus e os apóstolos viajavam quilômetros e mais quilômetros. Gente, as distâncias, quando se olha isso na Bíblia, Jesus falou assim, vamos lá na cidade tal, é 100 quilômetros. Né? E ele fazia isso em 5 dias, porque andava pelo menos 20 quilômetros por dia, às vezes em 3. Os apóstolos reclamavam que dizia que ele andava muito rápido. Ele era grande, os apóstolos, o judeu naquela época tinha em torno de 1,60 m, o homem, né? E Jesus, imagina-se que ele tivesse, pelo sudário, algo em torno de 1,90 m. Então a passada de Jesus era muito maior do que a passada dos apóstolos e dos discípulos, né? E ele forçava isso porque ele tinha que cumprir a sua agenda de compromissos, né? E ele era um homem forte, um homem que trabalhou com construção, com carpintaria, então ele tinha um físico preparado para isso, né? Então, quando a gente pensa na inteligência, a inteligência associada à humildade, né, ela é um procedimento de trabalho, um esforço grandioso de buscar o bem da sociedade, de buscar uma distribuição correta, mas com o progresso da sociedade. Porque senão, nós estaríamos dizendo que Jesus era comunista. E algumas pessoas tentaram ler Jesus dessa forma. Correntes como a teologia da libertação, no início, enxergaram em Jesus um pregador associado a Marx. Como se Jesus estivesse buscando o igualitarismo por baixo. E Jesus, no entanto, sempre ressaltou as diferenças. Jesus sempre mostrou a diferença, por exemplo, das mulheres e dos homens, respeitando essas diferenças, dos mais velhos com os mais jovens, dos que eram judeus e dos que eram estrangeiros, gentios,
daqueles que eram sacerdotes para aqueles que eram os operários ou comerciantes, e assim por diante. Então Jesus jamais pregou uma sociedade igualitária. Jesus não era comunista, até porque Marx não tinha nascido e nem o comunismo. Mas assim, nem o comunismo se baseou em Jesus, porque se foi isso, eles leram errado o Evangelho. Não entenderam absolutamente nada do que Jesus falou. O comunismo nada mais foi do que um discurso fácil de promover a ascensão de grupos de interesses que buscavam dominar aqueles que estavam no poder. É uma sucessão, é uma alternação de classes. O próprio Marx diz isso. É uma luta de classe. Então vamos antecipar esse fluxo da luta natural e vamos fazer a guerra do proletariado para que o proletariado, o trabalhador, fique no poder. E aí vai dar tudo certo. A gente viu, não deu certo. Por quê? Não é a posição social que produz a harmonia. Não é a condição social que produz a empatia, a compaixão e nem o conhecimento, nem o saber. Isso é um processo de reforma íntima. A evolução social se dá pessoa a pessoa. Não tem como você dizer assim, não, agora eu vou separar aqui um grupo de pessoas, vou colocar numa ilha e vou transformar essas pessoas nos mais inteligentes do mundo. Ali dentro terão pessoas ainda ignorantes. O máximo que você pode fazer é compartilhar um conhecimento intelectual, mas o conhecimento moral, o saber moral, a reforma íntima, esse vem de cada um. Não adianta falar simplesmente, colocar de fora para dentro. Ora, quem tem filhos aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Você tenta educar seu filho da melhor maneira possível, dentro de um comportamento que você considera correto, ético, e o filho, quando cresce, toma suas próprias decisões e vai fazer o que está na cabeça deles. E eles vão responder por isso. Outros tinham tudo para dar errado, porque os pais fizeram exatamente o contrário. Os pais maltrataram, perseguiram, humilharam, impediram, castraram. E, no entanto, essas pessoas se libertam desse invólucro paternal, maternal e conseguem sobressair na sociedade. Conseguem crescer e virar pessoas, exemplos de comportamentos solidários, compassivos, inteligentes e etc. Então, a humildade está, em primeiro lugar, ser capaz de dar o passo na direção da sabedoria. Ser capaz de reconhecer-se ignorante, reconhecer-se limitado, reconhecer-se como aquele que erra. Ninguém é perfeito. Reconhecer-se como aquele que erra e que, portanto, os outros também são ignorantes, os outros também erram. E quando se chega nesse ponto, abre-se uma porta para o caminho da sabedoria, que é o que Emmanuel chama de caminho da luz. Luz e sabedoria são sinônimos. O conhecimento, a idade do conhecimento, que aconteceu a partir do século XVII, XVIII, é chamada de iluminismo. Luz e conhecimento são sinônimos. Luz e sabedoria são sinônimos. O caminho da luz é o caminho do conhecimento. É o caminho da instrução. Mas da instrução que olha para a compaixão, que olha para a empatia. Não importa o sistema econômico. Nenhum sistema econômico é perfeito. Nenhum sistema econômico reproduz o que está nas lições do Evangelho de Jesus. Porque o sistema econômico de Jesus é a fraternidade, é a partilha. É dizer, você sabe mais, ajuda quem sabe menos. Você pode mais, faça por quem pode menos. Você está mais saudável, outro está doente, ajuda aquele que está doente. A partilha de Jesus é a partir do seu talento. Veja que há até a parábola dos talentos. O Senhor distribui 10 talentos para um, 5 para outro, 1 para outro. Aquele que recebeu menos vai lá e enterra. Jesus diz assim, olha, qual é o seu talento? O que é que você tem de especial na vida? O que é que você sabe fazer? Isso que você sabe fazer, ponha a serviço da sociedade. Desenvolva a sua qualidade, não importa qual é esse conhecimento. Essa foi a lição que Ivone do Amaral Pereira recebeu na encarnação passada, em que ela, que já tinha sido nobre inúmeras vezes, então, portanto, rica, estudada, tinha sido um artista, pianista, conceituada e assim por diante, vem numa condição pobre, miserável, no interior do Rio de Janeiro,
em que ela teve que bancar as próprias despesas, os próprios custos, sendo costureira. E não é a costureira de hoje, é a costureira de 1900. 1900. E aí, naquele modelo de sociedade em que a mulher não tinha valor nenhum, em que uma costureira não tinha valor nenhum, não tinha emprego para a costureira, porque as mulheres costuravam em casa, e ela competia, de certa forma, com as ex-escravas que tinham aprendido lá. Então, ser costureira era implorar por trabalho e saber que vai ganhar mal. Mas ela aprendeu, às custas disso, o valor do serviço. É preciso servir para entrar no caminho da luz. E na medida em que ela se torna humilde o suficiente para trilhar esse caminho do conhecimento, o verdadeiro conhecimento que é da humildade, então os espíritos se aproximam e começam a trabalhar mediunicamente com ela. Eles dizem assim: ó, você que é uma ignorante aos olhos da terra, irá escrever grandes obras. O livro Memórias de um Suicida, que é de autoria de um grande escritor português, imagina, então ela ali, uma costureira humilde, recebe um grande escritor português que havia cometido suicídio, né, que se apresenta a ela como Guilherme Botelho, para fazer um livro de 500 páginas, um livro que levou 50 anos. Olha a disciplina e a dedicação dela no caminho do conhecimento, no caminho da luz. 50 anos. Que a primeira vez que foi escrito foi jogado fora, depois teve que ser reescrito, e assim por diante. E ela quase jogou fora de novo, os espíritos não deixaram e voltaram. E quem fez a revisão do livro? Leon Denis, aquele que era o braço direito de Kardec, que estava pronto para sucedê-lo, sob a supervisão de Bezerra de Menezes, uma costureira. E ela tem inúmeras outras obras maravilhosas, cada uma delas maravilhosas, escritas por uma costureira que era praticamente semi-analfabeta, autodidata, que aprendeu sozinha praticamente. Então, o que é que você tem de talento? Coloque a serviço da humanidade. Qualquer que seja a coisa. Você sabe costurar? É costurar. Você sabe fazer bolo? É fazer bolo. Você sabe contar histórias? É contar histórias. Agora, você tem um conhecimento maior, formal? Então, leve esse conhecimento para quem pode. Se você é mais instruído, leve para quem pode. Não há valor maior ou menor em cada profissão, em cada trabalho. Jesus, quando fala de trabalho, ele fala em serviço, não em trabalho. Porque o trabalho pressupõe alguém que contrata e alguém que paga. Então tem uma subordinação. O que contrata se sente superior, se sente maior e negocia sempre para menos o que ele pode pagar. E nunca pelo merecido, por aquilo que poderia engrandecer. Jesus, quando ele fala da parábola dos servos chamados ao trabalho, ele remunera de forma igual aquele que foi chamado por último e que trabalhou apenas 1 hora para os outros que trabalharam o dia inteiro. E os outros vão tirar a satisfação e perguntar assim: você está sendo injusto, você pagou para ele a mesma coisa que para mim, eu trabalhei o dia inteiro. Ele falou assim: mas eu não estou te pagando o combinado? Você tinha ficado satisfeito com o preço que eu te dei, eu não te esfolei, eu não negociei, eu te perguntei quanto é que você acha que merece, é tanto, eu paguei, eu cobri. Agora você está reclamando porque eu sou generoso, eu sou compassivo com aquele que ficou o dia inteiro esperando trabalho e não conseguiu, e eu resolvi dar emprego a ele, e é justo que ele receba o que você, porque ele tem as mesmas necessidades que você. Então o critério de justiça de Jesus é um critério de distribuição, mas uma distribuição caritativa, misericordiosa, bondosa, sem exploração humana. Então nunca é trabalho. Não pode. Trabalho é exploração. Não tem. Trabalho, a relação econômica de trabalho é uma relação de posse, de poder. Não é uma relação de liberdade. Então Jesus não propõe o trabalho. Jesus propõe o servir. O servir espontaneamente. Pegue o seu talento e sirva. É esse o conceito de humildade. Porque é aquele que se considera pequeno aos olhos de Deus, pequeno aos olhos da criação, mas gigante pelo poder instituído por Deus. Na sua ignorância, na sua simplicidade,
no seu percurso de caminhar na direção da luz, ele é capaz do serviço desprendido de amor e de fraternidade. Então, esse é o propósito de vida. Esse é o propósito que nós temos que buscar. É a isso que serve a inteligência divina. É nos dizer, não perca tempo, faça o que você sabe fazer, faça o que está diante das suas mãos. Entregue e compartilhe ao outro aquilo que veio para você naturalmente. Dá de graça o que de graça recebeste. O dinheiro que tiver que transitar, que seja para a partilha, para a subsistência. Mas não pelo sofrimento, não pela subjugação, não pela exploração humana. E Jesus em nenhum momento se preocupa com o trabalho. E ele foi um trabalhador, porque ele era carpinteiro e era construtor. Mas ele fazia isso negociando na condição justa, na relação do equilíbrio, porque era, em primeiro lugar, o serviço e não o dinheiro que estava por trás. E se ele sentisse que ele podia ser explorado, ele também não faria, porque ele não ia servir ao poder do outro que queria subjugá-lo. Então veja como isso vai criando uma história nova sobre a humildade. A humildade é sabedoria, é a percepção de que a vida é troca, de que a vida é amor, de que não há amor se não for serviço, de que não há amor se não houver empatia, compaixão, renúncia dos próprios interesses. Então que a gente possa pensar com Kardec e com Jesus principalmente, de que maneiras nós podemos abdicar desse orgulho, desses rituais, dessas tradições, dessas formas, desses dogmas, dessas insígnias, desses símbolos que ainda nos prendem nesse patamar da ignorância, da vaidade, e olhar finalmente com desprendimento para aquilo que está ao nosso alcance, do serviço, do bem-querer, do bem comum, e entregar isso ao mundo em primeiro lugar, porque esse é o nosso dever, essa é a nossa dádiva. Esse é o nosso propósito verdadeiro de amor e de fraternidade. Na graça de Deus.